Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um tempo de leitura. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês e lessem junto comigo Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos falar um pouquinho sobre salvação, tá bom? Então vamos lá. Efésios 2, capítulo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que é que está falando aqui para a gente? Está falando que a salvação é algo dado de graça. Pela graça sois salvos. Aqui a gente pode ir lá em quando Adão pecou, né? Quando Adão pecou, o que foi que Deus fez? Deus fez vestes para Adão. Adão merecia aquelas vestes? Não, mas Deus, desde o início, nos mostrou graça. Então, o que foi que ele fez? Ele agraciou Adão com as vestes, por mais que Adão pecou. Do mesmo jeito, Deus fez com a gente de novo, quando enviou o seu Filho amado, Jesus, para nos salvar, para nos dar vida eterna, para nos justificar diante dele. Então a Bíblia fala que pela graça sois salvos. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez na cruz. Porque se fosse pelo que eu faço, ia ter aquela confusão, né? Nas igrejas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz isso. Ia ser uma confusão, ia ser terrível. O homem, e além do mais que o homem não pode se justificar a si mesmo diante de Deus. Quem somos nós para se justificar diante de Deus? A Bíblia fala que não há um justo sequer na face da terra. Então só Jesus, o seu Filho, aquele que veio e encarnou, né, santo, e morreu pelos nossos pecados. Só ele pode nos justificar diante de Deus, porque ele não tinha pecado. Veja, ele carregou sobre si os nossos pecados, mas ele era santo. Ele não tinha pecado. Então a salvação não é por obras, mas a salvação é pelo que Cristo fez. E salvação não se perde, porque quer dizer que todo o sacrifício de Cristo na cruz não valeu. Quando você fala que salvação se perde, você está dizendo que tudo aquilo que Cristo fez na cruz para você não significou nada. Tem algumas pessoas que falam assim: se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Você tem que falar: a minha alma vai para Jesus, eu estou salvo. Porque Jesus já venceu por nós. A Bíblia fala que nós somos filhos de adoção, ou seja, Jesus já nos comprou com seu sangue. Então somos salvos. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 em diante, vai falar que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu e ressuscitou por nós, terá a vida eterna. Então tem alguns textos aí que você pode ler para você fortalecer a sua fé e você saber que salvação não se perde, porque é algo dado de graça por Jesus. Não tem um preço para você ser salvo. Não tem nada disso. Que eu tenho que fazer isso para ser salvo, que eu tenho que fazer aquilo para ser salvo. Não. Jesus, ele já fez tudo o que tinha que fazer para nós sermos salvos. Nós somos salvos pelo que Jesus fez, não pelo que nós fazemos. Não somos capazes de fazer nada em prol da nossa salvação. Somos falhos, somos cheios de erros, cheios de pecados. Não temos condições nenhuma de lutar pela nossa salvação.
Por isso que Jesus veio. Porque se nós fôssemos capazes de conquistar a nossa salvação, Jesus não precisava ter vindo. Ele não precisava vir ao mundo, não precisava carregar a cruz, não precisava morrer do jeito que foi. Então, abra o seu entendimento para as coisas de Deus. Leia a Bíblia, procure, busque conhecimento, procure estudar, para que você não viva um evangelho de medo, um evangelho de angústia, achando que hoje você está salvo, amanhã você não está. Não funciona desse jeito. Tudo que Deus faz é eterno. Ele não faz nada para se dissipar. Ele faz eterno. Você vê que quando fala lá em Apocalipse, é fogo eterno, é segunda morte. Você vê? Tudo que Jesus faz é eterno. E a salvação é eterna. Cristo já morreu, Cristo já pagou o preço e nós somos salvos crendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou por nós para nos dar vida eterna. Tá bom? Deus abençoe vocês. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e depois leia também Romanos capítulo 10, versículo 9 até o 13, que você vai entender aí sobre a salvação que nos foi dado de graça. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus.